Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro, uma sequência de livros que vai virar série pela Netflix agora. Basicamente quase como se fosse uma série, é um filme de quase 3 horas. O trailer já foi liberado aí pra gente. Dia 23 de setembro vai estar estreando no catálogo da Netflix. E creio que eu, como vários outros admiradores da história de Marilyn Monroe, estarão lá para assistir. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Blonde, o romance de 2 partes aqui no Brasil, que foi escrito pela Joyce Carol Oates. Nós temos aqui os 2 tomos, tá? Novas edições que foram relançadas aí, volume 1, que aqui conta, e volume 2 aqui também, tá? Uma coisa muito importante para falar sobre esse livro aqui e de diversas outras histórias e livros que vão aparecer sobre a Marilyn, que eu vou colocar aqui nesse vídeo, é que eu vi isso até no canal da Tatiana Feltrin, eu achei bem interessante dela falar isso e pontuar porque é preciso ver, porque mesmo assim ainda terão muitas perguntas, muitas dúvidas sobre. Isso daqui é um romance, tá? Como qualquer outro romance, não tô falando que vai ter uma história de amor ali, é só o gênero literário no qual ele se encaixa mesmo. Então esses 2 livros aqui, a escritora tomou a liberdade de colocar ali fatos sobre a vida da Marilyn, mas ao mesmo tempo ela coloca uma liberdade imensa no que ela vai escrever ou não, tá? Agora partindo de um lado bem mais pessoal. Eu sou um eterno admirador de Marilyn Monroe, creio que desde os meus 12 a 13 anos, pela primeira vez quando eu estava acordado durante uma madrugada assistindo filmes na Globo, eu acabei me deparando com uma cena dela com um vestido laranja, descendo uma escadaria e olhando para os lados. E eu vou ver até se eu consigo colocar essa parte desse clipe aqui para vocês. Literalmente de futucar ali a vida dela, de que eu consigo ver onde o romance Blonde, em suas 2 partes, bate em momentos que são realmente fatos da vida dela, tá? E outros em que a liberdade de escrita da autora entra em ação. Então, só pra gente dar uma pontuada, vou falar um pouco sobre Blonde, esperar como que seja a adaptação para Netflix, mas ao mesmo tempo eu vou fazer um paralelo com outros livros da Marilyn que eu possuo aqui, tá bom? Que são biografias mesmo, outros romance. Então, pra gente ter uma certa liberdade de onde ir, até onde ir, o que é verdade, o que não é e qual que é a liberdade ali. Então não vai ser só um review sobre a Blonde em si, mas realmente um paralelo traçando algumas linhas do tempo aí na vida da Marilyn, tá? Para que as pessoas consigam talvez entender um pouquinho mais, ou pelo menos não ficarem tão confusas, tá? Então aqui a gente vai ter os 2 Blondes, os 2 volumes de Blonde. Em questão de biografia, essa biografia do Anthony Summers, que o nome é A Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, para mim até hoje é um dos melhores, se não for o melhor livro de biografia mesmo da Marilyn, tá? Vai tratar da vida dela do começo ao fim e não vai dar nenhuma desculpa por qualquer coisa que tá falando. Então a gente vai encontrar coisa pesadíssima aqui, que consta em Blonde, só que não de toda aquela maneira que está em Blonde. Aqui, em Adeus às Vidas Secretas, a verdade, né, crua mesmo, nua, sobre a vida da Marilyn. A gente tem um outro livro da Marilyn também, que é do Norman Mailer, que está aqui. Esse livro não é uma biografia tão segura, por algum lado dizer, mas ainda assim mostra muito sobre a vida dela, tudo bem? Um outro livro que eu gosto, que é um romance, apesar de não estar marcado aqui, mas que vai dar um parecer muito grande sobre o que aconteceu nos últimos 2 anos de vida dela, é esse livro aqui, né? Marilyn, Últimas Sessões. Esse livro é escrito como se fosse baseado num arquivo das últimas sessões de terapia dela, por isso o nome é Últimas Sessões, tá? Quando ela teve ali dos anos 60 até o final de 62, quando ela foi encontrada morta, com o psicanalista e psiquiatra dela, o Dr. Ralph Grinson, né? Que realmente estava ali presente com ela sempre. Então esse daqui, apesar de ser um romance também, já tá bem velhinho, ó, é uma das minhas fontes que eu mais gosto porque a gente entra em contato com bastante coisa da Marilyn. Apesar de ter muita coisa aqui que é tomada na liberdade também. Fora ele, a gente tem uma Story, que é esse livro aqui, que até hoje creio que não saiu alguma versão em português no Brasil.
é uma versão mesmo da biografia dela em inglês, tá? E o que eu acho bem interessante é que, apesar de ter bastante fotos também, todas essas coisas, o My Story é a autobiografia da Marilyn, ou seja, é literalmente a vida dela contada pelas palavras dela, tá? É um livro bem fininho, isso daqui é coisa de você pegar e ler em umas 2 horas, no máximo, tá bom? Então tem bastante coisa que a gente pode jogar daquele para esse. E quando se trata de saber realmente quem era Marilyn, como ela se comportava, o que ela falava, o que ela fazia, a gente tem o Fragmentos, tá? Um livro gigante aqui, uma capa dura, que saiu pela editora da Tordesilhas há um bom tempo atrás e hoje em dia já se encontra esgotado, tá? Aqui a gente vai ter cartas, anotações, né, poemas, tudo que ela escrevia sobre. Aqui desse lado a gente tem o original e aqui a gente tem a transcrição do outro lado, tá bom? E um livrozinho que é uma pepitinha de ouro pra mim, ele é bem pequenininho, tá? Mas que é do André de Dienes. Quem que foi o André de Dienes, né? Ele literalmente fotografou a Marilyn desde o começo da carreira dela, quando ela tentava tudo, até os últimos dias, até as últimas sessões de fotos dela. Não literalmente a última sessão em si, mas das últimas sessões. Ele também é o responsável por algumas das fotos da Marilyn que são as mais icônicas, que as pessoas conhecem ela, tá? Então, assim, foi um amigo pessoal dela, foi alguém que sempre estava ali desde o começo. Então, aqui no livro, a gente vai ter fotos desde quando ela estava começando na vida de modelo, tentando fazer catálogo, né? Aqui nós temos uma jovem Norma Jean, tá vendo? Bem nova, não estava ainda no processo de Marilyn, cabelo encaracolado, um mel mais queimado, uma cor que de nada lembra aquela Marilyn. Mas lá pro final, a gente vai ter várias outras fotos em que ele tirou e que realmente criaram, né? A persona Marilyn Monroe, como mostra aqui. Então vamos lá, tá? É um paralelo, levando em consideração o que tá em Blonde, mas ao mesmo tempo eu já vou fazendo diversos picotes e recortes aqui quanto o que aconteceu de verdade. Então quando a gente entra aqui, no começo da história de Blonde, a gente vai ver realmente desde a primeira infância da Marilyn até ela passar pela adolescência e ela tentar a vida ali, a carreira de atriz em Hollywood. Aqui no começo tem algumas coisas que são bem problemáticas na vida dela e que em todas as outras biografias realmente mostra isso, que é o seguinte: ela tinha uma relação muito conflituosa com a mãe dela, com a Gladys, né? Então, ela nasceu, ela não sabe quem é o pai, ela nunca soube, na verdade, quem era o pai dela, tá? No primeiro volume aqui de Blonde, é bem interessante que a mãe dela falava para ela, apontava para uma foto do Clark Gable, que era um ator com quem a Marilyn viria trabalhar anos depois, né, décadas depois, e falava para Marilyn isso na vida real e aqui também, tá? Então são paralelos que estão juntos ali, de que ele era o pai dela. Então ela cresceu com aquela imagem de que o Clark Gable realmente fosse o pai dela. And Clark Gable, I'm sure he won't mind if I say it, because in a Freudian sense it's supposed to be very good. I used to always think of him as my father. I pretended that he was my father. I never pretended anyone was my mother. I don't know why. But I always pretended he was my father. I was just 7 years old and he was a very young man. And I thought that's how I wanted my father to look. Porém, o que acontece aqui? No romance Blonde, pelo menos na primeira parte, em alguns pedaços do segundo tomo, a gente tem a impressão de que realmente ela pode ter tido uma convivência com a mãe dela, tá? Aqui em Blonde, sim. Na vida real, não. Tanto a mãe da Marilyn quanto a avó dela, que quem cuidou dela durante um tempo, eram mulheres que tinham alguns problemas psicológicos, tá? Elas tinham alguns distúrbios mentais e isso fazia com que ambas não pudessem dar conta de cuidar da pequena Marilyn. No caso, pequena Norma Jean. Então, durante um tempo, a mãe dela deixa ela com a avó e a avó cuida dela, tá bom? No livro e na vida real também. E durante esse tempo, ela perde essa conexão com a mãe, apesar de sempre esperar pela mãe dela. Ela tá sempre ali na espera. Não, minha mãe vai voltar, porque a mãe dela trabalhava no sistema de Hollywood, na questão dos filmes mesmo, né? Ela era uma montadora de filmes, né? Lidava com aqueles negativos daquela época. E daí, durante muito tempo, a mãe dela se afastava, mas se afastava mesmo.
E a avó da Marilyn enchia a cabeça dela. Sua mãe não tá aqui por causa disso, não tá aqui por causa daquilo, por causa de homens. E apesar disso ser realmente verdade, não é algo que fica muito explícito pra gente durante qualquer uma das biografias dela. A gente sabe somente que teve ali um vazio muito grande. Porém, essa relação entre mãe, filha e avó já é muito complicado. Porque aqui no primeiro livro, a gente vai ver que a mãe dela fazia de tudo para estar junto com ela. Fazia de tudo mesmo. Alugava o carro de alguém, comprava um carro de alguém, pegava ela durante os finais de semana para levar para passear, num cinema que para ela é muito importante, que dá o tom da narrativa, né, durante toda a parte do livro aqui. Mas ao mesmo tempo, na vida real, de vez em quando ela estava ali com a mãe, tá? A maior parte do tempo ela passava com a avó. E teve um período da vida da Marilyn que a gente vai poder ver essa relação do que é falado tanto nesses 3 livrinhos aqui, nas últimas sessões, no do Norman Mailer e no Adeusa, As Vidas Secretas também, de que a avó dela colocava ela em certos lares de cuidado, vamos colocar assim. Então, é aquela coisa de deixar com um vizinho para o vizinho cuidar. A avó dela pagava $5 por semana e cuidavam dela. Porém, teve um dia que a avó dela foi até a casa desses vizinhos para ver, quero ver como que a Normandinha está. Em um desses momentos, quando os vizinhos saíram para pegar um copo de água para ela na cozinha, quando eles retornam para o quarto, ela está tentando asfixiar a Marilyn com um travesseiro. Então essa foi a primeira tentativa de morte já da criança ali. Não somente a primeira tentativa através da avó, porque eles chamaram a polícia, a avó também foi internada. Isso é uma coisa que não aparece em Blonde em nenhum momento, né? Chega um momento aqui do Blonde que a avó dela, infelizmente, vai falecer. Só que nada dessa parte é mostrado e nem falado, tá? Na vida real também, o que eu acho que tem um paralelo muito forte aqui em Blonde, como nas diversas outras biografias da Marilyn, é que a mãe dela realmente tentou matar ela uma vez, tá? Tentou, colocou ela quando bebê numa gaveta, fechou e deixou a criança chorando lá. Então imagina o que é crescer, né? Ali na primeira infância, primeiro como bebê e logo depois como já uma criança, você tentar ser morta não só pela sua avó, mas também pela sua mãe, tá? E essa primeira parte aqui, não vou falar que é uma parte muito agradável de ler, mas é aquele mal um pouco necessário, tá? Que você tem que ler para realmente ver como que era. Porque a mãe dela coloca ela numa banheira super quente aqui, de água quente, e deixa ela aqui, pega fogo no apartamento da mãe dela, com ela lá. Ela tem que sair correndo com a mãe, ela não entende o que está acontecendo e ela não pode falar de nenhuma maneira. Aqui em Blonde isso daqui é muito bem explicado, eu achei que foi muito bem estruturado e ao mesmo tempo explorado, de que ela não podia contrariar a mãe dela. A palavra da mãe dela era a palavra final. Não tem por que você duvidar de mim, Normandinha, não tem porquê. Então eu acho bem interessante. Como um fã de Marilyn Monroe e curioso da sua história, eu gostei, vamos poder falar assim, não é uma coisa que a gente gosta, mas eu achei muito interessante o fato disso estar descrito aqui, tá bom? Eu acho que o que a autora fez aqui foi um paralelo muito bem montado e ao mesmo tempo falado com muito cuidado, mas com uma maestria beirando genial de como poderia ter sido a convivência da Marilyn com a mãe dela, tá bom? Então a gente vai ter aqui cenas pesadas, sabe? Pesadíssimas mesmo. E o que acontece é que a mãe dela, em um dado momento da vida, vai ser internada porque não pode mais estar ali, né? Aqui em Blonde é falado que tem um fogaréu, né? Que tá tendo uma queimada e delas têm que saírem correndo e ela acaba ficando aí nas mãos do Estado, né? Ela vai para um orfanato. Uma coisa muito interessante que eu achei aqui, no começo me incomodou um pouco, como alguém que conhece a vida e a carreira da Marilyn ali há muito tempo, é que, de primeira, em Blonde, eles não vão falar dos 10 lares adotivos que a Marilyn fala aqui em Adeusa e também nas últimas sessões, né? Eles vão falar de um lar adotivo só. Então eles vão pular todas aquelas outras famílias que a Marilyn passou. Marilyn passou por 10 orfanatos durante a vida dela, tá? Não em Blonde, na vida real mesmo. Ela passou por pelo menos 10 orfanatos e ela foi para casa de muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo, para tentar ser a filha deles, para tentar morar com eles. Isso ainda quando ela era criança.
Então, aqui na Deusa, e em muitas partes das últimas sessões também, você vai ter a própria Marilyn falando qual que era essa sensação, né, de ser uma criança em um lar ali, mas ao mesmo tempo que passa de um lar, vai para outro, literalmente 10 lares adotivos e 13 famílias. Ela passou por 13 famílias e nenhuma dessas foi o suficiente para alguém chegar e falar, não, nós vamos ficar com essa menina. Ela já tinha dali dos seus 13 para os 14 anos, então para eles ela já estava muito velha, né? Nesse sistema de adoção é uma idade que ninguém gostaria de ter. Eles querem as meninas mais novas, as crianças mais novas em si. Então, aqui no livro, ao invés de falar de nesse livro aqui, ao invés deles falarem de todas as famílias que todas as outras biografias e a história da Marilyn realmente mostra, eles vão falar somente de uma, tá? Eu achei interessante por um lado, mas essa parte da narrativa me incomodou. E quando eu falo que me incomodou, não é que me incomodou pouco, me incomodou demais, tá bom? Apesar de ter sido escrito com um cuidado muito grande, eu acho que quando o filme sair, e para quem vai ler isso daqui imaginando que realmente é uma biografia da Marilyn, as pessoas vão falar, bom, tá vendo? Ah lá, desde criança, desde adolescente ela era assim. Porque ela tá ali, aqui no livro, no Blonde, no primeiro volume, em uma casa, né, que eram 2 cuidadores, um homem e uma mulher, um casal, e eles cuidavam de crianças do estado a troca de um valor financeiro. Então, tudo bem aí, né? Era como funcionava naquela época, não tinha muito mais o que fazer, a gente está falando literalmente ali dos anos, vamos colocar 30, meio dos anos 30, então não tinha alguma outra coisa para ser feita, tá? E ela vai para essa casa com esse casal, que também cuidavam de várias outras crianças, e ela sempre teve que se mostrar, aqui em Blonde, pelo menos, de que realmente ela valia a pena estar ali. Era algo como se ela falasse, olha, vocês colocaram essa ficha em mim, apostaram essa ficha em mim, e agora eu vou dar o nome, eu vou fazer o que tem que fazer. Então ela fazia toda a limpeza da casa, ela ajudava essa mulher em tudo que dava para ser feito, só que com 13 anos para 14 já, a Norma Jean, nossa Marilyn Monroe, já dava traços de um corpo que estava se desenvolvendo. Então, ela tinha aquela coisa que chamava a atenção dos homens e ao mesmo tempo das mulheres. Porém, sempre, e na onde me deu uma aliviada, a autora aqui coloca que isso não era culpa dela, porque realmente não tinha culpa. E ela ainda se comportava, né, e se comprometia em agir de acordo com a sua idade que ela tinha. Mas aqui em Blonde algumas coisas me incomodaram nessa parte. Colocaram ela de uma forma hipersexualizada, isso daqui eu detestei. Não é por ser muito fã dela, mas eu acho que pra imagem não vai ajudar nem um pouco, tá? Mas creio que foi isso que a autora quis fazer também, de exacerbar essa sexualidade, que é uma coisa que fazem com a Marilyn até hoje em dia, né? Ela morreu faz 60 anos, e mesmo assim as pessoas ainda continuam exacerbando e usando dessa imagem, né? Dessa blonde bombshell, né? Dessa gostosona loira de Hollywood e todas essas coisas. Aqui, quando ela é adolescente, ela começa, nesse lar que ela tá, que é uma casa, ela começa a ter encontros com alguns rapazes, todos os rapazes da cidade ali, da região de onde ela morava, do bairro, loucos por ela, né? É algo que me incomodou completamente, porque ela tinha seus 14 anos e todos eles homens de mais idade, sabe? Um professor por quem ela foi apaixonada, um policial que tá ali e até mesmo o cuidador dela, né? Um homem que mora ali que começa a olhar com outros olhos essa figura da Norma Jean. Então é como se desde a infância, porque ainda é uma infância, mas partindo para a adolescência, é como se desde sempre nunca conseguissem ver Norma Jean, mas sim os olhos já estavam treinados para o que viria a ser Marilyn Monroe. Então, realmente, no livro chega uma parte aqui que a esposa desse rapaz, né, desse cara, vai falar para ela, olha, Norma Jean, ela obviamente não vai falar isso para Marilyn, mas ela vê que o marido dela tá olhando demais e ela tem medo de que algo aconteça, tem medo de perdê-lo. E ele realmente aqui no Blonde, umas cenas pesadíssimas, pelo menos 3 cenas assim de sexo forçado, que é uma coisa bem angustiante de ler, de que já que ele não podia ter a Norma Jean, ele de uma certa forma
descontava aquilo na esposa, tá? Então tem uma cena ali de um sexo violento em que ele literalmente quase mata a esposa porque ele não pode ter a Norma Jean. Então é assim, é uma coisa difícil de ler mesmo, difícil de engolir, porém, vamos colocar aí que é muito importante para a narrativa. Após isso acontecer, a mulher que está cuidando dela fala, olha, a gente vai ter que te devolver, né? Vai ter que te devolver pro lar adotivo porque tem algumas coisas que não estão funcionando. Além dessa mulher manipular muito ela vira e fala, não, por favor, não faça isso, porque ela não sabe o que está acontecendo. E a própria mulher aqui no livro fala, né, o quanto era difícil fazer isso com ela, mas não por ela mesma, mas realmente pelo marido dela. Porque ela sabia que a Norma Jean também não merecia isso. E daí ela simplesmente fala, ó, eu tenho uma ideia. Tem um rapaz aqui de perto, que é um amigo da família, né? Ele é filho de amigos da nossa família, ele tem 21 anos, e o que você acha da gente fazer você se casar? Ela tinha 16 anos na época, porque daí você não vai estar mais na nossa custódia, ainda assim um pouco na do Estado, mas após o casamento, firmou o casamento, você vai ser uma esposa, você não vai precisar se preocupar com mais nada, tá? Isso também é um consenso. Isso daqui realmente aconteceu na vida de Marilyn, tanto aqui, quanto no My Story, quanto nas últimas sessões, ela realmente fala sobre isso. Ela vai e casa com esse rapaz. Ele 21, ela 16. Tudo para fugir de ter que ser colocada de volta naquele lar adotivo que ela tanto detestava. Então ela casa com ele, e a gente nunca teve, para falar a verdade, na vida real. Daí você pode pegar qualquer livro de Marilyn que for, tá? Você pode pegar Últimas Sessões, você pode pegar esse daqui do Norman Mailer, você pode pegar o My Story, você pode pegar o Fragmento, você pode pegar a Deusa. Não vai aparecer nada sobre esse rapaz, nada. A gente tem algumas pequenas fotos, eu vou tentando colocar aqui para vocês conforme o vídeo vai indo, porém, isso eu achei muito interessante aqui. A autora coloca realmente como que teria sido a convivência deles, pelo menos na cabeça dela. E isso me incomodou de uma certa forma, porque a gente vê uma adolescente, como todos os adolescentes, com um apetite sexual fora de série, né? Hormônios explodindo, pela primeira vez ela sendo tratada como uma mulher, não como uma criança, não como uma órfã. Então aqui a autora tomou toda a liberdade artística e falou, ó, vou montar um parâmetro aqui para ela. Vai ser bem interessante. Incomoda um pouco, porque você vê que a todo momento a autora descreve o apetite sexual dela. E tem uma coisa que me incomoda pra caramba, que é o fato dela chamar não só o primeiro marido, mas todos os outros homens. Por incrível que pareça, no segundo tomo, quando ela tá com o JFK, que era o presidente dos Estados Unidos na época, o John F. Kennedy, e com o Bob também, né? Apesar do Bob não aparecer aqui na segunda parte. O que acontece? Ela chamava todos, desde o primeiro marido até o penúltimo, de daddy, né? Que é essa pronúncia de paizinho, que tem muito lá fora. Isso é muito utilizado na cultura sexual americana, norte-americana, né? De quando uma menina mais nova tá com um cara mais velho, de chamar de daddy mesmo, pra ter, enfim, essas coisas. Eu gosto de pensar que foi Marilyn que popularizou, tem um filme dela, que ela literalmente canta uma música, e nessa música ela fala My heart belongs to daddy, né? Meu coração pertence ao papai. Because my heart belongs to daddy. Happiest girl in the world. Daddy. Então foi criada ali, tem um porquê de ter sido criada essa expressão daddy. Ela chama ele de daddy desde o começo, eles são muito bem casados, apesar de ela se esforçar muito, ela não é uma excelente dona de casa, tá? E isso ela vai falar em algumas coisas aqui no Fragmentos, onde ela tem alguns livros de receitas, de cozinha, como cozinhar, o que fazer, e ela fala um pouco disso também aqui em My Story, tá? Então esses dois aqui são um combinho bem interessante para ser visto em relação a essas partes, mas eu acho que um que passa bastante coisa pra gente é o dos Últimas Sessões. Apesar de ser um romance, tem bastante parte de entrevistas dela e ao mesmo tempo de fitas, né, não ouvidas, gravações das sessões na época, que fazem isso dar o tom. E ela fala que apesar dela tentar muito, dela se esforçar muito, ela não conseguia. E chegou um momento, que é o que aconteceu em Blonde e também nos outros livros, que ele se cansa um pouco dela, né? Porque ela é volátil, porque ela é insegura.
E é isso que você espera de uma adolescente barra adulta que não teve nenhum tipo de família, né? Não teve, apesar dela ter passado por várias, ela não teve uma construção, ela não teve um chão seguro. Tem um estudo que eu acho muito interessante de psicologia, eu vou ver se eu deixo o link para vocês aqui embaixo, que mostra como que crianças que tiveram a atenção dos pais na primeira infância se comportam em relação a outras crianças que não tiveram a atenção e não tiveram esses pais presentes ali. Emmanuel, élevé dans sa famille, est avide de saisir tout objet nouveau en vue d'une exploration active, le passer d'une main à l'autre, le porter à la bouche, par exemple. Jean, retiré très tôt à sa famille et hospitalisé après plusieurs placements, épie attentivement les gestes du psychologue. La carence affective dont cet enfant a souffert semble faire primer chez lui le besoin de contact social qu'on pourrait motiver par le désir intense de l'enfant de trouver un substitut maternel. Então é um estudo em que colocam essas crianças para brincar com alguns brinquedos ali em cima, e daí sempre que a cuidadora que está do lado sai, a criança que teve cuidado dos pais, que teve aquela disposição de ter ali algo seguro, ela fica de boa, brincando ali, ela continua jogando as pecinhas, tudo e vai. A criança que não teve, né, as crianças que não tiveram todo esse cuidado, a partir do momento que a cuidadora sai, elas começam a entrar no que seria uma ansiedade, né? Elas já ficam olhando para o lado, elas ficam procurando, elas ficam chorando e elas agem completamente diferente das crianças que tiveram cuidado na infância ali. Então, na hora que eu estava lendo isso aqui, ela se sentia muito assim, eu lembrei automaticamente desse estudo. Tem um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês. Então, é um paralelo que você vê que não é forçado, não é porque ela gostava de ser assim. Porque tem muitas pessoas que têm isso, que tiveram uma vida completamente normal, né? Vamos colocar assim, ou pelo menos o que seria o ideal, com o pai ou com a mãe, ou pelo menos com um dos dois, e teve cuidado, teve carinho, teve proteção. E daí, de vez em quando se bate com uma história dessa daqui, fala, nossa, como ela era dramática. Meu pai, ela parece uma criança perdida, onde já se viu? A mesma coisa acontece com o Jude, tá? Que é aquele personagem de Uma Vida Pequena. Não tenho aqui porque já tem desgrama demais aqui. Uma quantidade muito boa na mesa para eu colocar Uma Vida Pequena aqui. Mas a mesma coisa acontece, isso me incomoda muito, porque as pessoas, a gente vê o que está dentro da nossa bolha, ou em volta dela, mas a gente não pode julgar o mundo como sendo só aquilo, né? E apedrejar uma pessoa dessa, como foi com Marilyn, como foi com o Jude, porque eles realmente não sabem como que é ter aquilo, né? Então, obviamente, vão ficar perdidos. É como se você fosse jogado da sua cidade, que você teve um contato durante 5, 10 anos, ou durante boa parte da sua vida, e você tá ali sozinho. Você depende da confiança de estranhos, você depende da bondade deles. Então, é complicado. Então, talvez uma coisa que esse livro vá mostrar seja isso, né? Não sei se vai entrar na cabeça de todo mundo. Paciência. Tem pessoas que querem ver só seu lado, tamo aí, cada um faz o seu. Mas aqui vai mostrar que ele começa a se cansar dela, né? Apesar dele gostar muito dela, apesar deles terem intimidades que ele ainda vai falar que, nossa, desde o começo ela era assim, né? Ele se cansa. E a gente tá ali pro começo da Segunda Guerra Mundial. Isso tá ali perto dos anos 40, sabe? Da década de 40. E ele se alista. Ele fala, olha, eu preciso sair, eu preciso ir, tal, e vou embora. E nisso que ele vai embora, aqui no livro pelo menos, mostra que ela começa a trabalhar, porque ele não deixava ela trabalhar, tá? Isso existia lá e ainda existe aqui hoje em dia, mas ele não deixava. Quando ele foi embora, ela ficou muito triste, mas ao mesmo tempo sentiu muito alívio, porque agora ela poderia fazer isso. E toda aquela coisa que a mãe dele tinha com ela, né, de olha, Normadinho, você pode vir para nossa casa, você é a nossa filha. Ela simplesmente fala, não quero. Ela vai, entra na casa, fala para os pais dele, né, ó, pode pegar e pode levar tudo, eu tô me mudando. Porque ela sabia que ele não voltaria, né? Ela não contava com que ele fosse voltar. E ela vai tentar fazer a vida dela, vai procurar um emprego, aluga um quarto com que tem um banheiro dividido e começa a trabalhar. E isso eu acho excelente aqui,
Porque ela realmente começa a dar um nome aqui. Ela começa a dar um nome de que desde o começo eu vou fazer o que for necessário para eu conseguir isso aqui. Eu vou fazer, tem que trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 12. Eu vou entregar tudo que tiver para entregar. Meia hora de almoço? Eu faço em 5 minutos, o restante eu vou trabalhar. E nessa fábrica, né, que elas fazem, pelo menos no livro é mostrado que ela tá lidando com coisas para fazer para guerra, né, alguns artefatos ali. Na vida real foi a mesma coisa. Tem até uma foto bem interessante, eu vou colocar aqui para vocês, que quando eu li o livro eu falei, caramba, a autora foi exatamente no ponto. Ela realmente respeitou a história de como a Marilyn foi descoberta. Ela tá trabalhando lá, dando o duro dela, ao mesmo tempo aqui no livro muito feliz de estar conseguindo viver uma vida pela primeira vez dela mesma, mas já com muitas coisas na cabeça, né? Muita dor de cabeça, muitas cólicas menstruais. E ela falava, não, eu não posso beber tal remédio, porque a minha mãe era viciada em remédios. A mãe dela, no livro, colocava aspirina no café, aspirina em algumas outras bebidas, e tomava aquilo, e ela sempre falava, eu não vou ser uma viciada, eu não vou ser uma pessoa que depende de medicações, porque ela queria fugir do que a mãe dela foi, né, tanto na vida real, tanto quanto no livro. Acabou não dando muito certo, né, infelizmente, mas ela vai, e ela fica ali, sabe, ela realmente dá o sangue. Outra coisa que é muito interessante é que no livro aqui, na primeira parte do Blonde, mostra a relação dela dentro do orfanato com algumas amigas. E ela já era detestada ali dentro, apesar dela ser muito bem vista, com bons olhos, né? Ela pega um amor muito grande por essa, vamos colocar, responsável pelo orfanato, que ensinava sobre a ciência cristã para ela. Então no livro ela tem uma fé muito grande em Deus e nesses ensinamentos, mais uma vez, liberdades da autora. Do que eu conheço de relatos de Marilyn, de biografias de Marilyn, ela não tinha essa questão de ser muito religiosa, para falar a verdade. E ela sai desse orfanato, e é uma mulher casada, ainda casada enquanto ele foi para lá, e ela começa ali a viver sozinha. Um dia ela tá lá, trabalhando, e chega um fotógrafo. E esse fotógrafo não é ninguém mais, ninguém menos que André de Dienes. Ele mesmo, ele que fez desde as primeiras fotos dela, que a gente tem nesse livrinho aqui, mas tem em outros também, até a última. E ele fala que desde o começo ela foi feita para a câmera, que a câmera amava ela, literalmente assim, não podia ter o suficiente dela. Que quando ele estava lá para fazer uma reportagem para o jornal, ele tirou algumas fotos e tirou uma foto dela. É uma foto que eu vou tentar mostrar para vocês aqui no vídeo agora. E quando ele tirou essa foto, ele ficou basicamente louco por ela, porque falou, nossa, precisamos fazer algumas outras coisas. E tirou mais algumas outras, tudo ela no começo da vida ali. I used to appear on, when I was modeling, on men's magazine covers, such as, I don't know, Squint, Peep, Take a Peep, all those things. But not the Ladies' Home Journal? No. I could look at some pictures in a portfolio, and I said, yes, I'd like to. And I saw the most beautiful pictures I'd ever seen. And I said, I'd like for this photographer to photograph me. And he says, well, here he is. And I turned and looked, and I said, but he's just a boy. Né, de carreira dela, normalzinho mesmo no trabalho, não tinha nada ligado à sexualidade, nada dessas coisas, mas estava ali. Esse foi o estopim ali, que eu gosto de colocar, que levou ela a ser conhecida, porque ela começou a fazer capa de várias outras revistas. Revistas para Home Journal, né? Living Health, essas coisas assim que tinha nos Estados Unidos e ainda tem bastante no Brasil, que é essa coisa mais para mulher dona de casa naquela época, né? Estavam em guerra, então estava durante a Segunda Guerra Mundial, então era necessário essas coisas. Então ela fazia esses tipos de trabalho. Até que um dia tentaram, vamos tentar fazer alguma coisa mais sexy, e realmente fizeram. Isso não tem nada ligado, pelo menos por enquanto, com aquele ensaio para Playboy que foi feito, tá? Que realmente foi pago $50 somente para ela, e isso é explicado aqui em todas as outras biografias. E a desculpa dela não é nem desculpa, a verdade que ela joga é a mesma. Ela fala, olha, eu era nova, eu tava com fome, eu tava com um aluguel atrasado, e esse cara me convidou para fazer. E quando ele me convidou para fazer, ele falou, olha, é $50. E $50 naquela época era muito. Eu ia poder comer, eu tinha fome e eu ia poder pagar meu aluguel. Então isso aconteceu um tempinho depois que começou a tirar as fotos aqui.
E ele guardou durante muito tempo. E essas fotos vieram à tona somente quando ela já era Marilyn Monroe, né? Quando o estúdio literalmente quase jogou ela na fogueira, onde já se viu isso. E daí ela falou para um assistente, olha, eu vou dar uma coletiva e eu vou falar a verdade. O público me colocou aqui. Se eu tô aqui é porque o público me ama. E se o público me ama, o público vai entender. Eu era nova, eu era ingênua, eu precisava comer, eu precisava pagar meu aluguel e não tinha ninguém para me ajudar. E ela fez essa coletiva. E algo muito interessante, como em vários romances da Marilyn aparecem em várias biografias, eu falo isso, me dá uma felicidade muito grande, é que apesar de Hollywood, da empresa, né, vamos colocar assim, do CNPJ Hollywood, apesar do mundo do entretenimento, dos grandões ali dentro, tirarem muito sarro dela, taxarem ela como essa mulher burra, loira, aproveitadora, o público amava ela. O público realmente amava. Então, quando ela fez essa coletiva, eles esperavam que fossem banir ela, né? Que o público fosse, nossa, vamos nos livrar dela. De maneira nenhuma. As mulheres olhavam para ela e se sentiam compadecidas. Ela tinha mesmo essa coisa desse olhar infantil, dessa ingenuidade. E os homens também pensavam, poxa, não tinha muito mais o que fazer, né? Ela foi e jogou com as armas que ela tinha. Isso é muito interessante, porque isso se mantém ainda mais hoje na caminhada da história da Marilyn. Então eu acho muito interessante de como naquela época as mulheres não viam ela como uma ameaça, exceto algumas, sempre, né? Pessoas que são, bom, pessoas que são inseguras sempre vão ver qualquer coisa ou pessoa como um ataque, né? Não tem muito o que fazer. Mas o restante, que é o que importa, não via. Então é isso que importa. E quando ela faz esse ensaio, ela começa realmente a ser ali colocada para outras coisas. No livro mostra que o marido dela vê lá o ensaio, mostra para os amigos dele ainda, o que é uma coisa bem grotesca, na minha opinião. Mas chega uma hora que ele volta. E quando ele volta, ela vai buscar ele no aeroporto com 2 horas de atraso. E ela não é mais a Norma Jean, né? Aquela menina, adolescente, não. Ela já é Marilyn Monroe. Ela já tá montada como Marilyn Monroe. Ela vai fazer alguns testes ali para um filme aqui, um filme ali, uma ponta aqui, uma ponta ali. A mesma coisa como Escura Rei, Escura Ho, que é um dos filmes dos primeiros dela. And greets her back. That's Marilyn Monroe in her film debut. He needs it. Oh, hush up and go wait in the car. Hi, Red. Oh, hi, Betty. Monkey Business também, em que ela fazia pequenas participações, bem pequenininhas mesmo. E ele já não quer mais nada. E daí ela fala, bom, quem não quer sou eu. E daí ela sai. Nisso que isso acontece, aqui, ela realmente começa a entrar em contato com várias outras pessoas, tá? É dito, principalmente aqui no Últimas Sessões, tá? E também na Vida Secreta, né? Adeus às Vidas Secretas. E também no My Story, de que ela fala que, olha, eu tive que recorrer a algumas coisas aí, das quais eu não me orgulho muito, mas eu não me arrependo, era o que tinha para fazer. Então é dito que ela fez, assim, programas mesmo, na rua, né, para chegar onde queria chegar. E era de conhecimento geral de todos, de que ela não hesitava em fazer o que poderia colocá-la no topo, ou pelo menos lá dentro do jogo. Uma cena muito difícil de se ler aqui nesse livro é quando ela está tentando um papel para um filme e esse diretor chama ela para o escritório dele, né? E leva ela lá para trás com a desculpa de que, ó, vamos ler o texto aqui, vamos ver como vai ser. E ele simplesmente acaba, né, fazendo aí uma violência contra ela. A cena é bem pesada, tá? Eu não sei como isso vai ser mostrado no filme, me assusta um pouco, porém eu acho que vai ser legal. Ah, uma outra coisa, vou traçar um parênteses aqui e sair dele rapidão. A primeira vez que eu vi o trailer, eu fiquei um pouco assustado em como a Ana de Armas, né, que é quem tá fazendo o papel da Marilyn Monroe aqui em Blonde, tá muito parecida com ela. Principalmente em uma cena que passa, que ela tá cantando I Wanna Be Loved By You, que é do filme Some Like It Hot, que é do Quanto Mais Quente Melhor. Eu tive que voltar aquela partinha uma dezena de vezes, porque da maneira que a câmera tá, ela tá com o rosto idêntico ao da Marilyn. Alone, I couldn't aspire to anything higher. E até a questão de passar a língua nos lábios quando ela tava nervosa, que a gente tem em algumas tomadas,
é assustador. All right, now here we go. Sit up, Alexandra. If I do the right No, do the right thing. Be quiet. All right, come on. Here we go. You will. Doesn't exist. Então, assim, as pessoas estão reclamando do sotaque dela, eu não sei porque vocês estão reclamando, a gente nem viu o filme ainda, tipo, give it a break, sabe, dá um tempo aí, não é pra tanto assim, mas eu assustei, então eu tô esperando coisa muito boa mesmo, porque eu gosto da Marilyn feita pela Michelle Williams em My Week with Marilyn, que é, né, 7 dias com Marilyn, minha semana com Marilyn, mas essa interpretação da Ana de Armas me assusta, então eu tô, assim, bem ansioso pra ver essa parte. Então ela tá ali, ela começa a trabalhar, ele faz o que faz, ela ganha esse papel e ela vai galgando pouco a pouco ali vários degraus, né? E começa a ser conhecida. Uma das grandes chances dela, ela aparece em 1950, quando ela grava uma ponta bem pequenininha, mas que vai ser de grande valia para a vida dela, no filme mais premiado pela história da academia até aquela época, All About Eve, que é A Malvada, né? Que é com a Bette Davis. Ela faz um papel, assim, uma aparição bem pequena, não chega a dar nem 1 minuto se contar o total do que ela aparece, ou algo em torno disso. E ela tá ali com a nata de Hollywood, né? Isso que eu gosto muito de pensar, eu acho muito legal, mesmo que por alguns segundos tenha um frame de Marilyn Monroe com Bette Davis, né? I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here? Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must play it again soon. You remember Miss Caswell? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Olha, aliás, fica uma coisa sensacional, porque Bette Davis naquela época estava mandando, e A Malvada foi indicado a 14 prêmios do Oscar, né, da Academia. E tem até um videozinho que eu vou tentar colocar aqui pra vocês, uma parte que a Marilyn tá fazendo a entrega de um desses prêmios e fala, né, All About Eve, que vai pra ela é a malvada. The envelope, please. The winner, All About Eve. Então eu acho bem interessante como ela foi conseguindo galgar as coisas ali. O livro tem alguns apontamentos de que a Marilyn vai ter um caso com 2 homens, tá? Com 2 rapazes ao mesmo tempo. Eu não sei se isso aconteceu na vida real. Na vida real eu sei que ela teve caso com os 2, tá? Isso em diversas biografias mostra, mas não ao mesmo tempo. Isso é uma outra coisa que me preocupa no livro, a imagem que vai deixar da Marilyn, de alguém muito liberal, de alguém que realmente queria sua diversão, mas a contrapeso, eu acho interessante que a autora colocou de que realmente ela buscava uma segurança neles ali, que eles eram mais como amigos dela mesmo, tá? Isso é muito, muito legal, pelo menos pra mim, eu acho muito interessante. Apesar deles serem de esquerda, né, deles serem mais liberais, deles estarem na lista preta, como eles colocam ali, né, eles estavam nos livros, porque Hollywood tinha essa coisa com os comunistas na época, bom, né, Guerra Fria, quer dizer. Então, ela não era muito bem vista, né, ela não era vista com bons olhos. E desde essa época, isso é muito interessante para a vida real, também para a história da Marilyn, ela já estava num caderninho ali, num file, né, num arquivo do FBI, né, é de que Marilyn Monroe, person of interest, né, uma pessoa ali de interesse nosso, tá aqui com comunas, com vermelhos, então eles sempre ficavam de olho ali nela. Chega um dado momento que ela vai engravidar desses 2 aqui, tá? Isso vai acontecer mais pro final desse livro aqui, do primeiro tomo. Ela engravida deles. E ao mesmo tempo que ela quer muito ser mãe, e isso é colocado em diversas outras biografias dela, era o sonho dela, ela vai abortar essa criança para fazer um filme, tá? Porque ela precisava do dinheiro, porque os meninos, os rapazes não levavam aquilo a sério, ela acaba abortando. A partir do momento que ela acaba abortando, esses rapazes literalmente largam mão dela. E me incomoda muito esses rapazes fazerem um pouco caso dela, rirem bastante dela, porém, ainda assim eram os únicos que tratavam-a como Norma Jean, não como Marilyn Monroe. Acaba o primeiro tomo, eles indo ver ela na marquise, que tá do 7-Year Itch, né? O Pecado Moral ao lado, em que a gente tem a famosa e clássica cena do vestido levantando. Screen legend Marilyn Monroe behind the scenes, filming an iconic moment in movie history. Isn't it delicious? Everyone knows this scene from the 7-Year Itch. Acho que eu dei uma ida pra frente aqui um pouco demais. Não era o Pecado Moral ao lado, era em outro filme. Porque o Pecado Moral ao lado vai aparecer no começo da segunda aqui, tá? Do segundo tomo de Blonde. Que é quando ela conhece o Joey DiMaggio,
que foi um jogador de beisebol muito famoso, para a época já estava aposentado, e quer um encontro com ela. Então, ela vai lá, se encontra com ele, essa parte é a primeira do trailer, a propósito, e eles estão ali. Ele quer conhecê-la, apesar de ouvir falar muito mal dela, ainda quer conhecê-la. E ela, como uma menina que veio do nada e se tornou quem se tornou, ela falava, nossa, ele tá afim de mim, eu vou. E daí, nesse encontro deles, ela mostra realmente como ela era, sabe? Que era o que as pessoas que conheciam ela intimamente, pelo menos por um momento, conseguiam ver que, poxa, ela não é só aquela Marilyn Monroe, aquela figura, ela é uma pessoa, ela é uma menina ainda. Ela é muito legal, não sei porque que todo mundo crucifica ela dessa maneira. Então isso é bem interessante. Eles vão ter um caso aqui, um caso ali, até eles realmente decidirem se casar. About a year and a half, 2 years, and we married in San Francisco. And his background, his family, they were immigrants and E ela faz de tudo para fazer bem pro Joey DiMaggio. Tudo, tudo, tudo. Apesar que aqui no livro ele não é nomeado como Joe, tá? Ele é nomeado como um atleta, salvo engano, ou outra palavra. E na vida dela também, aqui ela vai falar no A Deusa. E o A Deusa tem uma situação bem importante, que eu acho que é porque eu até confundi a parte dos dois, que quando ela tá com ele, ela tá gravando, terminou de gravar The 7 Year Itch, né, que é O Pecado Mora ao Lado. E tem aquela famosa cena, que é pela qual ela é conhecida mundialmente, em que ela tá ali sobre a saída de ar do metrô, e realmente passa aquele vento que levanta a saia dela. E quando isso foi gravado, naquela época ela tava casada já com o Joey DiMaggio. E ele sempre foi um homem muito ciumento, um homem italiano, tá? Talvez isso explique alguma coisa para alguns daqueles que gostam de uma piada de que homens italianos são bem, né? Mãozinhas, são mais apaixonados, mais quentes, né? Mais viris e todas essas coisas. De que ele tinha muito ciúme dela. Muito, mas muito mesmo. E que ele era um pouco, vamos colocar, imaginativo demais, tá? Eu vou colocar dessa forma para ficar um pouquinho melhor. Então, imaginava que ela fazia as coisas quando ela não fazia. Ela também não era, assim, sabe, uma pessoa por quem você dava para colocar a mão no fogo, porque ela chegou a trair ele após um tempo, porque o casamento já estava ruim, né? Isso não é uma excusa, não é desculpa, mas mesmo assim. E nesse episódio aqui, eu lembro que em todas as biografias dela, e tem uma gravação que eu vou colocar aqui pra vocês que não entra na minha cabeça como que tá com tão boa qualidade para aquela época, para a década de 50, em que realmente o vestido levanta e por quase um segundo ali você vê que ela realmente estava sem nada por baixo. Marilyn Monroe behind the scenes, filming an iconic moment in movie history. E daí o diretor fala, ó, Marilyn, a gente vai ter que colocar uma calcinha aí embaixo, porque tá dando para ver as coisas. E o Joey DiMaggio tava com uma legião de fãs e outros homens ao redor assistindo a gravação dessa cena, que começou nas ruas de Manhattan, ali, né? Eles estavam em Nova York, onde o filme se passa, e daí depois eles tiveram que falar, ó, não vai dar, tá enchendo de gente, bora mudar essa cena aí pro estúdio. E quando mudaram pro estúdio, ela fez a cena, e daí isso é muito interessante porque nessa segunda parte de Blonde conta mesmo, e aqui na A Deusa, as Vidas Secretas de Marilyn Monroe, também conta essa passagem que ela vai para o hotel que eles estão hospedados e ele simplesmente dá uma surra daquelas nela. Realmente, dá uma surra daquelas. No outro dia ela vai gravar filme, né? Ela tem que fazer ali algumas externas, todas essas coisas. E o Whitney, né? Eu gosto de chamar ele de Whitney, apesar de saber que algumas pessoas falam que a pronúncia é Whitney. Não importa, é o maquiador da Marilyn desde o começo da vida dela, desde o primeiro teste dela para um filme até o último, né? Tem uma coisa muito interessante aqui no final do Blonde, do volume 2, que ela fala, ela confiava para ele segredos, né? Tem muitas fotos dele juntos, eu vou passando tudo aqui para você. E durante um dia ela falou para ele, Whitney, se acontecer de eu falecer primeiro que você faria a maquiagem dela pela última vez?
E ela se referia a Marilyn Monroe como uma terceira pessoa, porque não era ela, né? Durante todo o momento de Blonde vai ter isso, ó. Eu não sou Marilyn Monroe, apesar de ser, eu sou Norma-Jean, eu sempre fui. Isso tem no trailer até uma frase que eu acho muito bonito que ela fala: quando as câmeras desligam, eu sou Norma-Jean, eu sempre fui. Mesmo quando as câmeras estão ligadas, eu ainda estou lá, Norma-Jean ainda está lá. E o trailer acaba com ela falando: Marilyn Monroe only exists on the screen, né? Marilyn Monroe existe apenas na tela. Então ela queria se afastar dessa imagem da Marilyn mesmo e colocar isso da Norma Jean ali. Então daí aqui o Whitney vai fazer a maquiagem dela, né? Tudo feito, muito legal, muito bonitinho, dentro dos parâmetros que dava para ser. E ele vai continuar com ela. E enquanto ela não larga do Joey DiMaggio, porque aqui no volume 2 de Blonde vai mostrar o quanto que ela se esforçou para a família dele gostar dela e para ele gostar dela, só que eles acabam tomando nojo. Por quê? Eles esperavam uma outra coisa. Ela ainda fala, né? Ele se casou comigo sabendo que eu era Marilyn Monroe e depois me crucificou por eu ser Marilyn Monroe, porque ele queria que ela largasse de tudo, sabe? Tem uma série que passou, salvo engano, 2012, 2013, teve 2 temporadas só, o nome é Smash, tá? É um musical da Broadway feito sobre a história da Marilyn. E realmente mostra como ela queria ter essa vida calma com ele, só que teve algumas coisas que não deixavam, porque ela era muito mais interessante que ele. Então imagina para um homem naquela época: poxa, minha esposa é mais interessante que eu. E ao mesmo tempo, eu sou o marido de Marilyn Monroe. Ele não era mais visto como o nome dele, ele era o marido da Marilyn Monroe. Tanto que quando ela vai para o Japão cantar para as tropas americanas, ninguém liga para ele. É uma coisa muito interessante aqui no volume 2 de Blonde, que realmente mostra que ninguém liga pra ele. O pessoal só parava um pouco quando ela saía lá fora e falava: oi, gente, tô um pouco cansada e tal, porque ela queria que aquela atenção fosse pra ele, não pra ela. Só que tanto que ela fala muito surpresa que ela não sabia que ela era tão amada assim. Daí ela vai, leva um vestido, canta pra essa tropa americana que tá lá no Japão, e as pessoas, nossa, morrem por ela, e ele fica muito puto, bate nela de novo, o casamento acaba porque ela fala: não, eu tô centrado em ser Marilyn Monroe e ninguém vai tirar isso de mim. Já tiraram muito, não mais. E aqui tem uma coisa bem complicada. Por quê? Porque a Marilyn Monroe foi amiga de Marlon Brando, foi amiga de Frank Sinatra, né? Frank Sinatra, eu achei essas informações muito mais aqui em A Deusa, alguma outra coisinha nas últimas sessões, tá? De que ele tinha um cassino ali por Las Vegas e que levavam ela pra lá. O último final de semana de vida dela, aliás, o último mesmo, ela tava lá, tá? E abusavam muito dela, né? Ela tomava muito medicamento, bebia bastante por cima, que não era uma coisa muito legal, mas abusavam muito. E aqui, no A Deusa, tem uma parte que mostra realmente que, mesmo após o final do casamento, o Joey DiMaggio ficava: olha, ela tá com alguém, eu preciso saber quem é. E daí colocava o Frank Sinatra e os amigos dele, né, que eram de uma máfia, para invadir o hotel que ela tava. Tem uma parte aqui no A Deusa, nas Vidas Secretas de Marilyn Monroe, que é bem difícil de ler, porque realmente o pessoal entra ali batendo nas coisas, abre a porta, ela tá sozinha e mesmo assim batem nela. Então, assim, dizem, né, eu acho bastante fãs de Marilyn Monroe falar o amor que ele tinha por ela era verdadeiro, porque mesmo depois da morte dela, né, aliás, ele foi o único dos ex-maridos que estavam ali com ela, e que estava no velório, que não permitiu que mais ninguém entrasse. Tem uma frase muito interessante que tem em últimas sessões, que quando ele vai tentar entrar no velório dela, eles falam: é restrito apenas para a família. E daí ele faz um tipo... Ele fala: só para a família? Se ela tivesse família, ela não estaria aqui. Ela não precisaria estar aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui, porque se ela tivesse família, ela não teria sido Marilyn Monroe, né? E se ela tivesse família, as pessoas iriam cuidar dela, né? Não fazer o que fizeram. Então, apesar dos erros dele, nenhum erro conserta um acerto e nenhum acerto conserta um erro, ele tinha esse cuidado com ela durante a parte final da vida dela. Logo depois, em Blonde, ela conhece o dramaturgo também,
que é o Arthur Miller, que na minha opinião eles tentaram pintar aqui como um dos mais notórios e talvez mais decentes maridos dela, mas na vida real, a gente que sabe a história dela mesmo, sabe o quão mal ele fez pra ela, né? Ela tava gravando The Prince and Showgirl, que seria o príncipe e a corista na Inglaterra, em 1950, sendo assim maltratada demais pelo Olivier, que era esse ator mega famoso lá, e daí ela encontra anotações, né, do Arthur Miller, aqui também diz, falando que estava arrependido de ter se casado com ela, né. No livro é muito bonito, porque ela cuida dele de uma certa forma bem legal, né, no livro eu falo em Blonde. Ele cuida bem dela, ela tá grávida, ela tem um aborto, né, e logo depois ela começa a gravar o filme que daria pra ela o único prêmio que ela teria hoje, que é reconhecido assim, tipo, uau, que é o Globo de Ouro, né, que é Some Like It Hot, quanto mais quente, melhor. Então ela tem um aborto e vai fazer Some Like It Hot. E muitos problemas no set, como sempre. Ela era muito, né, sempre com problema. Conhece ele durante uma leitura de peça em Nova York, logo após o divórcio com o atleta, que é o Joey DiMaggio. E daí ela tá toda ali animada, né? Porque ele é um intelectual, né? Como que um intelectual tá dando palavra e voz pra Norma Jean, pra Marilyn Monroe? Como eu consegui isso? Então eu acho que a Marilyn tinha essa coisa de que ela talvez às vezes não gostasse muito das pessoas a um ponto de amar, mas ela gostava da ideia do que estava em volta, sabe? Uma menina que veio do nada andando na roda de intelectuais de Nova York, sabe? Lendo Thomas Mann, lendo Dostoiévski, sabe? Lendo vários outros, assim, lendo Chekhov. Aliás, Chekhov tem uma parte em que ela fala essa frase em Blonde no volume 2 e ele corrige, né? Ele a corrige, ele fala, não é assim. Então, assim, ela lia muita coisa que hoje é colocada como literatura clássica. Então, ela tinha aquilo por trás. Ela queria ser uma pessoa melhor, queria fazer peças, né, de Shakespeare, queria fazer peças de Chekhov, queria fazer várias peças de outros dramaturgos. Então, ela tinha isso nela e ele viu isso nela e gostou. Porém, tudo defasa também e o casamento deles acabam. Logo quando esse casamento acaba, em Blonde, ela começa a se esvairir para algumas outras coisas que, para mim, começam a marcar o final da vida da Marilyn mesmo, tá? E aqui é onde entra o Dr. Ralph Grinson, né, que é esse psiquiatra / terapeuta dela, nos últimos 2 anos de vida dela, que realmente vai falar para ela, ó, você tá com alguns problemas, né? Ela chega para ele e fala, e ela conta desde o começo até o finalzinho. Esse livro aqui não tem tantas coisas, tá? Que dê para se abordar. Uma coisinha ou outra é até interessante de ver, mas não é uma ferramenta muito segura, vamos assim colocar. Agora aqui para os últimos anos de vida dela, além de Blonde, o volume 2, e eu acho que esse daqui é o combo perfeito. Adeus, A Vida Secreta e As Últimas Sessões, tá? Que vai falar sobre os 2 últimos anos de vida. Então daí é onde ela começa a ter esse caso com o presidente dos Estados Unidos na época, John F. Kennedy, né? E ela começa a ficar muito assim, caramba, eu tô aqui e ele tá aqui comigo, que coisa legal, né? Só que aqui em Blonde tem uma outra cena também mais pro final, que é tenebrosa do que eles fazem com ela, mas ela não via problema nenhum em estar com ele, tá? Mesmo sabendo que ele era um homem casado. Na vida real, aqui em Últimas Sessões, vai contar muito sobre esse relacionamento deles, tá bom? Muito. Inclusive que o Bob Kennedy ia na casa dela em Brentwood, né? Que é onde ela foi encontrada morta, na Helena Drive, que é naquela rua sem fim, que um dia ainda pretendo pelo menos passar na frente para conhecer, tá? Mesmo sabendo que é de outra pessoa, mas só de saber que a Marilyn literalmente estava ali deve ser uma coisa muito interessante. E ele ia até lá. E o que acontece com o John F. Kennedy, que teve toda a questão do vestido dela cantar Happy Birthday para ele, né, na Madison Square Garden, que para ela era uma coisa muito assim, no livro ela fala, né, eu nunca fui esperada por ninguém, nem pelos meus pais, nem pela minha mãe, nem por ninguém, por isso que eu faço as pessoas esperarem por mim, porque ela atrasava dias, semanas de gravação, né, dando prejuízos milionários aí. Então, ela chega atrasada e eles ainda fazem uma brincadeira que quando você para ver, faz sentido somente no inglês mesmo, que o cara apresenta ela 2 vezes e daí no final ele fala The Late Marilyn Monroe, né? Que no sentido ali da palavra seria a atrasada Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe atrasada. Mas late também, o L-A-T-E,
no inglês é quando alguém morreu, né? É como se fosse realmente a falecida. E depois de alguns meses ela vem a falecer, em 1962. Ainda não se sabe se foi no dia 5 ou no dia 6 de agosto, né? Muitos a colocam como dia 5, alguns como dia 6. Acho que o mais correto, devido a tudo que a gente tem aqui de informações, seria realmente dia 5 de agosto de 1962. E aí me vem uma coisa, apesar de ter muita coisa do John F. Kennedy aqui, e coisas sobre missões e tal, o final de Blonde 2 vai mostrar que tinha, não se sabe de quem, tá bom? Creia-se que seja do presidente na época, porque no livro aqui em Blonde, ela para de ligar para ele depois do que ele fez para ela. Ela fala, eu não mereço isso, tá? Eu mereço muito mais. E daí alguém entra, o atirador, né, como tá marcado aqui, e ele dá uma injeção de uma medicação no coração dela. É assim que morre. Eu achei o finalzinho um pouquinho bem bonitinho. Pelo menos não deixou aquele gosto amargo na boca. Não essa parte, mas a outra folha que vem depois, tá? E acaba assim. Na vida real, porém, todavia, entretanto, a história é um pouquinho mais embaixo. A história é muito mais embaixo. Sabe por quê? Porque a Marilyn tava literalmente com toda essa coisa... a propósito, esses livros Adeus, né? As Últimas Sessões. Livros que você provavelmente não vai encontrar na Amazon ou em qualquer outra loja, a não ser sebos literários, tá? Como esse daqui. Então, basicamente, sebo literário. E fragmentos não dá para se encontrar em lugar nenhum mais. Eu ganhei esse daqui de presente esse mês, veio embaladinho. Eu fiquei muito feliz, porque teve uma época que eu tive que desfazer do meu. E eu fiquei muito bravo. E foi encontrado, e eu sou só muito grato. Obrigado, Gu. Obrigado mesmo de verdade. Deus te abençoe. E Marilyn também. Mas então, na vida real, aqui, não tanto na Deusa, tá? Na Deusa vai ter algumas coisas, mas nas últimas sessões com o Ralph Grinson, ela fala sobre esse caso que ele estava tendo. Tem um documentário na Netflix que é chamado, coloca Marilyn lá, vai ter The Unheard Tapes. Não eram fitas ou gravações que nunca tinham sido ouvidas, talvez pelo grande público. Para fãs de Marilyn, sim, tá? A gente já tinha ouvido. E a esposa, né, do Ralph Grinson e a filha dele, com quem aqui é muito interessante. Sério, se vocês tiverem que pegar um livro da Marilyn para ler, mesmo que seja mais romanceado, pega o Blonde para ler e depois fazem um paralelo com as últimas sessões. Olha só, a diagramação dele é facinha de ler, tá bom? A letra é muito pequenininha, gente, é muito bom. Porque ela vai contar que ela tá tendo um caso, né? Com alguém que é muito grande, com alguém isso e aquilo e tal, tal, tal. E o que que acontece? Ela tava dando com a língua muito nos dentes, tá? Isso é o que me entra na cabeça sobre o mistério da morte de Marilyn Monroe. O que poderia ter acontecido? Porque aqui, no Blonde, no volume 1 e no 2, a gente vai ter o começo da vida, um romance com liberdade de expressão, de escrita, como deveria ser. E na parte 2, vai mostrar que pouquíssimo da relação dela com o presidente. Eu acho que dá menos de 50 folhas, menos de 100 folhas. Mas quando você realmente passa a ver que ela passa ali no Blonde volume 2, ela cantando Happy Birthday pra ele e tal, ele usando, né, abusando dela, tudo bem, assim, tudo bem, né, até na onde a gente conhece a história. Porém, na vida real foi outra coisa, porque ele tinha, né, o John F. Kennedy naquela época tinha muitas amantes e ele tinha essa coisa de passar pro irmão, pro Bob, né? Então eles ficavam, ó, tá aqui pra mim, agora tá com você, agora tá comigo, como se fosse um pega-pega, um esconde-esconde, alguma coisa assim. Eles dividiram a Marilyn também, tá? E é dito que a Eunice Murray, que foi a governanta da Marilyn, uma pessoa bem, mas bem assim suspeita de tudo mesmo, sabia disso. E a Marilyn estava numa época da vida dela em que ela estava bebendo muito, estava tomando muitas medicações, porque fizeram aquilo com ela. Apesar dela procurar ajuda com o Ralph Grinson, até essa pessoa aqui, que era um profissional da psicologia, um doutor, né, um acadêmico ali, que deveria ajudá-la, começa a fazer essas sessões ficar um pouco estranha. O filho dele fala, naquele documentário da Netflix, e aqui também é colocado bem no começo, tá? Tem um documentário até no YouTube que tá em português, hein? Não tem desculpa pra não ver, que o nome é Marilyn no Divã. E vai falar um pouco sobre essa parte aqui, alguma parte desse livro. Então daí quando falam, ele começou a fazer sessões com ela de 5 horas por dia, às vezes 5 vezes na semana.
o que não é uma coisa muito legal. Só que o que ele queria dar para ela era aquela família que ela não teve a chance de ter. Ela não teve, então ele queria dar para ela. Levou ela para casa dele, né? Ela acabou se tornando amiga. Só que eu acho que ele também estava muito ali por trás. Vamos cortar então pro que acontece com Marilyn, tá? Tem esse caso com John F. Kennedy. Seu último final de semana é passado no cassino de Frank Sinatra. Depois disso, ninguém mais sabe o que poderia ter ocorrido. Apesar de eu gostar muito dela e amar muito ela, eu via e vejo ainda ela como uma pessoa que se deixava levar muito pelas situações e pelas circunstâncias. O que acontece também é que o Arthur Miller, o terceiro, aliás, marido dela, o segundo aos olhos do público ali, o Arthur Miller, ele realmente já tinha ido dar alguns depoimentos do porquê ele tinha ligação com comunistas, tá? Ele estava na lista ali negra, né, de Hollywood, e ela até teve que chegar a fazer isso também. No livro não fala especificamente disso, mas ela teve que ir, tem até alguns vídeos dela. Então, assim, o sonho americano, né, Estados Unidos da América, o sonho americano, o capitalismo em si devorado. Porque não adianta a gente falar que isso daqui não é capitalismo. Todos esses livros, tudo que eu tenho aqui, tudo isso é fruto do capitalismo. Não é defendendo, mas é o que ocorre. Mas a Marilyn era muito mais de esquerda, né? Como eles colocaram e abrasileiraram esse termo para ela. A partir do momento que ela tá com John F. Kennedy, mesmo que em momentos um pouco sem segredo de Estado nem nada disso aquilo, ela faz uma viagem para o México um mês antes da morte dela. E é falado que ela tinha uma adoração, mas assim, gigante mesmo, por Fidel Castro e também por outros nomes de interesse da grande esquerda ali, na época, né, vamos colocar. Então, quando isso acontece, esse pessoal da inteligência, o pessoal do FBI, já vai alertar o presidente e falar, ó, não é uma pessoa muito assim, não é muito confiável. Eles estavam querendo fazer alguns testes com algumas bombas nucleares, né? O que deu uma grande coisa ali da Guerra Fria. E na minha interpretação, a Marilyn sabia de coisa demais. Sabia de muita coisa. Não era à toa que a casa dela inteira era grampeada. O telefone grampeado, e ela sabia que era porque quando ela pegava para conversar, ela ouvia o barulho. O telefone era grampeado. Por esse motivo, ela fazia muitas ligações de telefones públicos na rua, né, de orelhões, porque ela sabia que ela estava sendo observada. E tinha uma coisa nela que a gente nunca vai saber, é que ela tinha 2, 3 diários, né, que ela escrevia as coisas dela, e algumas pessoas davam a entender de que ela estava repassando essas informações dos Estados Unidos para outras pessoas, para quando ela foi fazer essa viagem para o México. Então, existe um conflito aí, né? Existe um perigo, né? Como assim? Marilyn Monroe, que era para ser somente a amante do presidente, colocando segurança nacional em perigo, não podia acontecer. Então pode ser que ela soubesse demais. Uma coisa que me incomoda muito na noite da morte dela é que ela sempre estava ali nesse trio, né? Vamos colocar nesse combo. Era Dr. Ralph Grinson, o psicanalista / psiquiatra, a Eunice Murray, que era a governanta, John F. Kennedy, Bob Kennedy. Os 4 ali. Sempre ela ali, tal. O Dr. Ralph Grinson não deveria fazer as coisas que fez, tá? Aplicava medicações nela, como vários outros aplicaram durante a vida. Ela tinha 2, 3, 4, 5, 6 médicos espalhados ali pela cidade com quem ela conversava e davam receitas para ela conseguir medicação para dormir, para ela conseguir medicação para acordar. E em todo esse tempo, o Whitney, que é o maquiador, lembre-se dele, estava com ela. Como amigo ali ao redor. Então, na noite da morte dela, do dia 5 para o dia 6, na madrugada do dia 4 para o dia 5, a gente não sabe com certeza mesmo qual foi, diz ser mais do 4 para o 5, falam que ela foi dormir muito mais cedo e a Eunice Murray, que era a governanta, tinha visto debaixo da porta que a luz estava acesa. Isso era perto da meia-noite. Tinha... às 3 da manhã, quando ela foi dada como morta ou encontrada morta, a Eunice Murray, isso na vida real, tá? Liga pro Dr. Ralph Grinson e fala, Ralph, vem pra cá, alguma coisa aconteceu. E daí ele vai, quebra a janela dela, entra e encontra ela na cama, né, já sem vida. E
quando ele liga para os médicos, ele fala, a Marilyn Monroe se matou. E daí perguntam para ele logo depois que tudo aquilo acabou, por quê? Só que, veja só, outras fontes dizem que realmente ela, no exame médico legal, né, quando ela passa pelo legista, já quando ela tá morta, eles falam que ela morreu entre as 9 da noite, tá? E uma coisa que foi muito interessante é que encontraram no queixo dela uma perfuração, realmente por uma seringa, né, de um medicamento que ela não utilizava. Ela não utilizava esse medicamento. Então, um dia depois, ou não uma semana depois, ela estava planejando fazer uma entrevista, né, para falar de que talvez estaria grávida do presidente, de que iria ser a primeira-dama. Coisas bem perigosas. Na minha cabeça, então, entra que ela era a pessoa errada, na hora errada, com as pessoas erradas. Ou querendo as coisas erradas. E o que a levou a querer tudo isso e a fazer isso? A gente nunca vai saber. Não tem como julgar. Mas uma mulher que já estava com seus 36 anos, querendo tudo o que queria, tendo tudo o que tinha e mesmo assim sendo menosprezada, mas mesmo assim alguém que se deixou levar por aquilo ali, sabe? Poderia ter tido algum outro exemplo. Tem uma entrevista da Jane Russell, que foi a morena, né, do Homem Preferem as Loiras, e que ela fala, a Marilyn, ela nunca ficava muito tempo num grupo de amigos, ela sempre estava de partida, de saída. Ela vinha aqui, ficava um pouco, saía, vinha aqui, ficava aqui um pouco, saía, ia no outro, saía. Então ela nunca teve ligações assim fortes. Ao meu entendimento, ela tinha algumas ligações muito perigosas com essas pessoas. E quando você mexe com a segurança nacional de um país, é uma coisa que vai ficar um pouco difícil. Então, várias teorias da conspiração dizem que foi a mando do presidente. Tem algo muito forte em A Deusa, que mostra que naquela mesma noite, e no documentário da Netflix também, que o Bob Kennedy realmente foi na casa dela e fez isso, e quando ele saiu, ela estava morta já. Não sei, não sabemos, não saberemos. Ao mesmo tempo, ela tomava muita medicação para dormir e tomava muita bebida alcoólica por cima. Então, a gente nunca vai saber. Realmente, ainda é dado como uma morte acidental, né? Because of sleeping pills, por conta de calmantes aí, né? De remédios para dormir. Mas a gente nunca vai saber. O que importa aqui tem pelo menos várias teorias do porquê isso teria acontecido, e todas de alguma forma fazem sentido, algumas mais sentido que as outras, mas não deixam de fazer sentido as que fazem menos, tá? Então, eu estou muito curioso para ver o que o filme Blonde vai tratar sobre isso. O vídeo ficou gigante, eu sei, mas eu tinha que fazer um parecer com todas as outras coisas, né? Falar sobre Marilyn é uma coisa que eu gosto muito, e quando deixo eu fico dessa maneira, já aconteceu muito, mas é só pra dar uma passada, aproveitar o Blonde e todas as outras biografias delas que a gente tem, tá? Então, que é A Deusa, que pra mim é uma das maiores. Eu lembro que eu li isso daqui, eu tinha meus 22 anos, 21 para 22 anos, eu lembro que eu fiquei tipo, cabeça assim aberta. E esse daqui é um que eu gosto muito, tá? Pra fazer esses vários paralelos. Eu não sei como que vai ser o filme, o trailer tá prometendo coisa muito boa, tá? E eu espero que realmente seja, que tragam pra Marilyn essa coisa de que realmente foi uma mulher usada e abusada e mastigada, e quando não tinha mais uso, ó, vai embora. Uma coisa que eu acho muito interessante, se vocês conseguirem, podem ver pelo Google mesmo, tá? Esse livro tá bem difícil de achar, tá quase impossível. Mas todas as fotografias do Janis, tem um vídeo aqui no canal também com esse livro que eu mostro um pouco mais. Tem várias coisas, ó, de todas as capas de revistas que ele fez com ela, tá? Ou que ela fez com ele, que ele a fotografou. Então, desde o começo da carreira, né? Quando ela era bem menina, bem adolescente. Então vai ter bastante coisa. Para fãs entusiastas de Marilyn Monroe, é uma excelente pedida. Quer conhecer Marilyn Monroe um pouco mais a fundo? Vai Sem Medo in My Story. É um livro fininho dela, que vai contar sobre, na própria visão dela e nas próprias palavras dela, sobre isso, né? Uma das fotos mais lindas dela mesmo, apesar de eu não gostar muito por ser muito fantasiosa, é essa aqui, muito bonita. E tanto uma coisa que eu gostei em Blonde e que eu gosto em outros livros dela, como nesse daqui, ela vai falar muito sobre esse filme que tá aqui, e que, na minha opinião, é uma das melhores atuações dela, tirando Niagara, que é Torrentes da Paixão, e tirando também Don't Bother to Knock, né, que ela faz aquela mulher que realmente tem alguns problemas ali na cabeça, que ela podia atuar, que era o que ela queria mostrar. Eu gosto muito de Nunca Fui Santa, tá, que é Buzz Stop, então tem várias partinhas ali sobre isso. E aqui
é a parte final. Isso daqui é o deleite, é a nata para realmente os fãs dela, que são literalmente fragmentos dela, né? Anotações, né? Tem várias, vamos colocar aqui para vocês verem, contra-cheques, tem cartas que ela mandava para psicólogos, para psiquiatras dela. Vai ter aqui uma nota pessoal, ó, de 1943, desse primeiro casamento dela, que eu falei para vocês, ó, tá dando para ver, não muito, né? Mas quando ela tinha, olha só aqui, com 16 anos, como ela já tava. Vai ter notas sobre essa parte pessoal da vida dela nesse momento, né? E ela fala aqui também, ó, que o relacionamento com ele ela era bem insegura desde o começo. Então, assim, são fontes que utilizamos para fazer ali concessões e algumas ligações com a vida de Marilyn, tudo bem? Então fica aí a dica. Não precisa pegar todos esses igual eu tenho, que é uma coleção de há muito tempo e só vai aumentando com o tempo, ainda bem, mas se fosse para fazer realmente, qual que eu leio depois de Blonde ou antes de Blonde para eu ter um entendimento maior? Primeiro A Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, depois Marilyn, Últimas Sessões. E esses livros, na estante virtual, Enjoei, né? Eles estão bem baratinhos, porque são usados, né? Mas estão em ótimas condições. Mas a gente fica aqui então com o Blonde, tá? Que faz esse traçado, esse paralelo genial na vida da Marilyn aí. E vamos esperar que o filme renda para ela aí uma redenção, quem sabe, depois de 60 anos, pelo menos para ela ser vista como realmente o que ela deveria ter sido, né? Uma lenda. É incrível como essa mulher ainda tem poder até hoje e sempre vai continuar tendo. É incrível, é incrível, é incrível, e eu fico muito feliz de ver e de saber disso, de que apesar dela não ter conseguido todo o resto que ela queria, pelo menos isso teve. Ela ainda vive, e no coração de muitos, e na vida de muitos, e muito bem vista. E apesar de estarem experimentando até o bagaço, o suco de Marilyn Monroe, pelo menos dessa vez eu vejo que é uma adaptação de Blonde e que vai ser uma coisa bem interessante para colocar mais a perspectiva dela mesma sobre tudo aquilo que aconteceu. Então vamos esperar que seja uma coisa muito boa aí, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau!